vai falar sobre um assunto que traz muita polêmica, muitas dúvidas a respeito e talvez você tenha a sua opinião e queira dividir com a gente quer saber. Nós vamos falar sobre eutanásia. Será que a gente entende de fato esse assunto? Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Rosana Chiavassa, que vai esclarecer as nossas dúvidas. Ela é advogada especialista em direito da saúde. E eu recebo também a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise e fala conosco sobre o assunto. E você participa deixando a sua pergunta ou fazendo a sua colocação, dando a sua opinião sobre eutanásia. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Rosana Chiavassa, que é advogada especialista em direito de saúde. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada. E eu estou recebendo também a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaque. Boa Prazer tarde. te receber aqui, viu? Obrigada. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. E eu acho que até um passo antes da gente emitir a nossa opinião sobre esse assunto é entender sobre isso, né, doutora? Queria começar compreendendo exatamente, até na questão jurídica, quando a gente pensa em eutanásia, a gente está falando sobre o quê? Na legislação brasileira, a eutanásia, em primeiro lugar, é crime. Que significa o quê? Tirar a vida de outro através de meios mecânicos. Né? Então, no Brasil, a eutanásia é absolutamente proibida, né? Com o decorrer do tempo, com a evolução da medicina, com uma série de coisas, e até mesmo você conseguir manter um coração batendo e o cérebro não batendo, não mais funcionando, começou-se a discutir na medicina a ortoeutanásia. Esta sim, prevista na legislação brasileira, que significa não prolongar mais aquela vida porque o cérebro não mais funciona. Doutora, de quem deve ser essa decisão? Então, hoje, pelo Conselho Regional de Medicina, essa decisão, inclusive, pode ser só dos médicos. A família sequer palpita, porque aquela pessoa já está declarada morta, embora o coração pulsando. Né? Então, nesses casos, a família não precisa dar opinião. Há alguns hospitais, alguns médicos que têm um dever moral maior, que vão consultar, expor o problema para a família. Nesses casos, a família não pode se opor. O que hoje se discute é um pouco mais além, porque a ortoeutanásia, quando foi aprovada no Brasil, ela cuidava só de casos de pessoas que estavam na UTI, já era irreversível. E hoje se discute já casos não tão graves, mas casos irreversíveis. Né? Uma pessoa, por exemplo, que sofreu um tiro e entrou na cabeça, por exemplo. Ela está, o coração batendo, tudo funcionando, mas é irreversível aquele retorno. Nesses casos... O coma, por exemplo, né? O coma. Então, nesses casos, sim, os médicos vão consultar a família. E aí você entra numa série de questões pessoais, como filosofia, religião, o conceito individual de cada um. Eu já vi irmãos brigando, eu já vi pais brigando, porque os conceitos são subjetivos. E totalmente pessoais, né? Totalmente. Muitas vezes, quero entrar até nessa questão psicológica, doutora, a gente está numa mesma família e acredita que pensamos iguais a respeito de algum assunto. E quando alguns assuntos, eu coloquei aqui polêmico, mas eu nem sei se a palavra certa é essa. Porque quando a gente fala de morte, eu vou querer saber a opinião da doutora Rosana também. Mas agora perguntando para a doutora Diana a questão psicológica mesmo, da mente da gente, eu percebo que a gente não gosta de falar sobre esse assunto. Então, até mesmo, quer ver um assunto muito importante, que eu quero entrar um pouquinho nele aqui, doação de órgãos. É um assunto que a gente não quer entrar. Eu falava nos bastidores com as meninas e eu falava assim, olha... Para mim tudo bem, mas para o meu filho não sei. É interessante como a gente tem medo de falar sobre esse assunto. A gente poderia até entrar em outros assuntos aqui, divisão de bens. As pessoas não querem falar sobre nada que seja próximo à morte. Isso é recorrente, não é, doutora? Sim, dependendo da cultura, né, e da nossa educação, realmente eu diria até que é um tabu. Né? Na Europa, eu vou perguntar isso porque a doutora Diana também tem uma cultura europeia, né? Na Europa também isso é difícil ou estão mais preparados? Depende do país da Europa, mas, por exemplo, na Suécia, é tudo muito claro, tudo bem esclarecido, o paciente fala o que quer, inclusive os médicos falam diretamente com o paciente, já não com a família. Em vários países a eutanásia é permitida, É permitida, né? na Holanda, na Bélgica, né? Então, esses países realmente já é permitido, mas... A questão da eutanásia, a questão de falar sobre a morte, já que realmente é um tabu no nosso país. Né? A gente faz de conta que não existe e na hora de acontecer vamos ver, e aí que entram os problemas familiares, né?
E, na verdade, se me permite, Por favor. o problema entra quando o paciente está inconsciente. Ele não pode falar o que Ele ele, não pode falar o que pensa ele num coma, gostaria, por exemplo, né? Exatamente. Que não é um caso extremo, como aquele que os médicos podem decidir, né? Exatamente. E aí? Né? E aí? O que essa Exatamente. pessoa pensa? Não, eu acho que ele pensava isso. Aí vem, por exemplo, a mãe fala, não, eu acho que ele pensava isso. Aí vem o pai e fala, não, eu acho que ele pensava outra coisa. Sim. Eu prefiro que ele viva assim. Aí o outro fala, não, mas isso não é vida. E aí, Exatamente. como... É perfeito. Como me disso, né? Esse é o quadro. E como é que a justiça vê isso? Né? Então, assim, a pessoa é consciente, ela pode hoje dispor não só dos bens materiais, como ela pode dispor de sua última vontade, num caso em que ela não possa mais falar. Mas a gente percebe, a doutora Diana deve ver isso muito facilmente. Se são os pais que decidem, os filhos recebem de uma forma. Se são os filhos a decidir, a resposta é outra. Né? Por quê? Porque não se conversou antes. E aí entram questões filosóficas, religiosas e os conflitos de conceituações. Inclusive dentro de cada religião e do pensamento que cada um tem, né? A gente não vai entrar aqui na questão religiosa, Sim. mas eu estava até lendo um versículo agora há pouco com a Giovana aqui. Então, a gente tem uma opinião enquanto cristão e um entendimento do que a palavra fala sobre morte, suicídio, que aí alguns podem levar a eutanásia por esse lado e algo assim. Mas a gente também não tem a questão do livre-arbítrio. E aí, como encontrar isso? Doutora Diana, eu quero até te fazer uma pergunta, incrementando a tua resposta sobre essa questão de como a morte é colocada, que é, muitas vezes eu vejo famílias não só não querendo falar sobre o assunto, como quando alguém está doente, a família muitas vezes quer esconder do doente o nível ou o grau da doença. Pois é, nossa, que bom que você falou sobre isso, porque eu passei por isso na Suécia com meu próprio pai. Né? Na hora que foi discutido o que fazer, os médicos falaram, você não tem o direito de intervir. Ele estava lá na Suécia. Ele estava lá, intervir na verdade do que está acontecendo. Nós aqui na Suécia temos o dever e a obrigação de falar primeiro com o paciente e depois com os familiares. Só que assim, meu pai viveu 40 anos no Brasil. Eu tentei explicar, olha, culturalmente, para ele ainda é um pouco mais brasileiro, né? Que não importa, a lei na Suécia é essa e ele precisa saber. E se ele perguntar quanto tempo ele tem, ele vai saber. Então, para mim, foi um choque. E lá, a funerária vai e fala com o paciente como é que você quer, que música você quer que toque. Como paciente? Com paciente, com paciente. Você pode ir lá e já decidir tudo. O seu pai, ele é de lá, ele nasceu lá, só que Sim. ele morou muito tempo aqui, né? Ele morou fora do Brasil a maior parte da vida dele. Como é que foi isso? Então, foi um choque, né? Porque ele não estava acostumado a ter Algo respostas tão tão diretas, mas já que ele tinha esse direito, ele quis. Ele quis saber, então não me escondo nada, quanto tempo eu tenho. Você vê como a cultura, o direito, tudo é envolvido, né, doutora E na Rosana? verdade, há um descumprimento do direito no Brasil. Porque o Brasil ele é paternalista, né, com todos os seus cidadãos. E isso é muito complicado, porque há uma lei que fala que o paciente tem o direito de saber a sua doença, o tratamento, escolher se ele quer ou não aquele tratamento, se há opções. Não. Então, os profissionais brasileiros, os políticos brasileiros, todo mundo quer proteger. E isso faz com que as pessoas não cresçam, não é? Porque a pessoa é que tem que decidir, ela tem que se apoderar de si, né? Do seu corpo, da sua mente e decidir. Agora, doutora Diana, isso que a doutora Rosana fala chama a minha atenção, porque nem sempre é tão fácil quando essa responsabilidade vem pra gente. Talvez, até um dos motivos pelos quais a gente escolha não falar sobre isso eu não quero sequer ter a responsabilidade de decidir algo sobre a minha própria vida no momento como esse. Eu não quero nem pensar nisso, não é verdade, doutora? É verdade, e assim, com a experiência e até com questões familiares, de doenças terminais, você começa a aprender, junto com o familiar, como é difícil passar por um sofrimento, dores intermináveis que nem a morfina resolve. E aí? E se fosse comigo? E os meus filhos, será que eu gostaria que meus filhos cuidassem de mim como eu estou cuidando da minha família? Realmente é algo que deve ser discutido. É difícil, mas é importante saber o que a pessoa quer também. Né, o que a família pensa sobre isso. Um dia a gente vai ter que falar sobre isso. E para evitar problemas, inclusive, a gente nem entrou não só no jurídico, mas financeiros. Isso que eu ia falar, que é jurídico também. Sim. Então, eu tenho um amigo que ele perdeu agora a esposa, ela ficou internada há muito tempo na UTI, ele pagou mais de R$1,5 milhão para mantê-la viva com aparelhos. E
eu há 30 anos só lidando com também casos de saúde, famílias que gastam por mês só para ter cuidadora, Sim. que o plano de saúde não paga, né? R$10.000. Doutora, mas como que é essa questão jurídica? Eu vou imaginar que alguém que está em coma. Essa Ok. pessoa, eu vou colocar ela num plano de saúde, tá? Tá Mas bom. poderia ser no Sistema Único de Saúde Sim, também. sim. Como é que se decide quando que a família vai ter que começar a pagar por isso, juridicamente? Não é como, é o quadro. Se o quadro exigir home care médico, que é aquele que a pessoa precisa estar com traqueostomia, está com bolsa, precisa de cuidados médicos, o plano de saúde é obrigado a pagar. Em tese, o SUS também, ok? Ok. Mas se a pessoa está cronicamente estável, ela precisa de alguém para limpar, para sentar, para dar comida. Não é um cuidado médico, né? Não é cuidado médico, nem o SUS e nem a operadora são obrigados a pagar. O que muitas vezes causa É um o problema ônus na da família aí, família. né? Porque Quem vai ficar? Quem vai parar, ou entre aspas, o cuidador, alguém para a vida, porque não dá para você trabalhar e acabar cuidando 24 horas de alguém nessa situação. Exatamente. Ou você vai ter que Exatamente. fazer aquela bela reunião que ninguém quer fazer e falar quanto cada um pode dar. E daí um Exatamente. fala, não, eu não posso, eu estou desempregada agora. É isso que eu vivi durante 30 anos. E foi aí que eu decidi. Eu tenho a primeira sentença do Brasil que me dá direito a uma morte digna. Porque eu não quero, como a doutora Diana, ter os meus filhos cuidando de mim, me dando banho ou me alimentando se eu estiver inconsciente e com uma doença irreversível. Então, eu conversei com filósofos, eu conversei com médicos, eu conversei com meus filhos e quis saber o que eles também pensavam, porque quem diz que amanhã um deles não pode sofrer um acidente de carro e também ficar assim? Por curiosidade, tudo bem para eles conversar sobre isso? Como é que foi, doutora? Foi tranquilo com os dois que são advogados, com o que é engenheiro um pouco mais difícil, mas eles entenderam que pela legislação brasileira, e aí eu vou, para não entrar em subjetividade, vou falar da lei. A Constituição brasileira, que é a lei maior, fala no seu artigo 3º, que a dignidade... Olha essa mãe falando com os filhos, gente. Já pensou? Que a dignidade é um direito fundamental da República dos Estados do Brasil. Então, dignidade está em primeiro lugar, assim, é o artigo 3. No artigo 5º, fala que eu tenho direito à vida, à honra, à dignidade, à intimidade. Então, eu tenho direito ao livre-arbítrio. Então, eu disse aos meus filhos, me respeitem. É a única coisa que eu quero de vocês. Doutora Diana, quando a gente vê até a maturidade da Rosana falando sobre isso, de novo a gente não está entrando aqui em questões religiosas, ela até Não. trouxe, até para não ser subjetivo, a gente trouxe aqui exatamente essa A questão de uma maneira Constituição jurídica, Federal, mas na fala dela, apesar de ser um pensamento jurídico, a gente vê maturidade para ter essa conversa e para ter essa escolha. Você falou uma coisa, doutora Diana, que me chamou a atenção, que é a importância de talvez as pessoas estarem assistindo esse bate-papo em casa meio assim, mas de entenderem que tem que conversar sobre esse assunto, independente se vão pela questão jurídica ou se vão até pela questão religiosa. Sei que tem muitos cristãos nos assistindo aqui enquanto maioria. Como que a senhora vê isso? Pensando nessa questão psicológica, doutora. Eu achei a ideia interessante dela de falar com filósofos, falar com os filhos, falar com pessoas de várias áreas, até para ela talvez ter uma opinião mais embasada, mais bem informada, vamos dizer, para ela tomar a decisão. Então, eu acho que seria a mesma coisa para cada família se reunir. Olha, se acontecer alguma coisa, a gente vê casos também que as pessoas falam, se eu tiver um acidente, você faz tal coisa. Já ouviram falar, você lembra aquele dia? Então, é um assunto delicado, as pessoas não gostam de falar, mas para evitar problemas de todos os tipos, pensar um pouco e o que você gostaria para você e o que você acha que a tua família gostaria também que fosse feito, né? E é muito interessante porque eu vejo os filhos falarem assim, eu não quero isso para mim. Eu vejo minha mãe e meu pai sofrerem, eles estão com dor, eu não quero isso para mim. Aí eu falo assim, mas vocês conversaram? Será que teu pai e a sua mãe queriam isso para eles? Aí eu pergunto assim, e você já conversou com seus filhos? Você já falou para os seus filhos o que você quer ou não? Porque eu pessoalmente, acho de um egoísmo muito grande você deixar a solução de um problema que é seu. E que por sinal é vida. Que problema, que delegar para o outro, Delegar para outro Sim. e com ônus financeiros.
Eu já vi famílias tendo que vender a casa onde moravam. Aí eu fico pensando, será que os pais queriam... Fariam essa escolha, né? Deixariam o filho sem casa? Como é que fica com 1 milhão de dívida? Não é, doutora? Não é verdade. É difícil. Como que fica? E aí, eu quero entrar um pouquinho nessa situação até da doação de órgãos, porque parece muito óbvio, mas também não é muito óbvio, né, doutora? Muitas pessoas não falam sobre isso, né? Na hora do choque, do trauma, você às vezes faz até escolhas ou tem pensamentos que naquele momento você não estava em sã consciência por conta do trauma. Você pode até depois pensar, eu Se teria feito arrepender. diferente se Pois fosse é, hoje, né? pois é, Por isso que então- precisa se conversar sobre isso. Precisa. Doutora, pensando nessa questão de lei mesmo, como é que funciona a doação de órgãos? Pois é, infelizmente é uma das leis mais desrespeitadas no Brasil, porque por um egoísmo, né, um apego material, as famílias descumprem o que está escrito no documento da pessoa. A pessoa fala, eu sou doadora de órgãos. Mas a família, naquele momento... Que até essa ideia já era para resolver o problema do que fazer, né? Claro! As famílias demoram para dar resposta e quando dão, não dá mais tempo, os órgãos já foram perdidos. E aí eu conversava sobre isso nos bastidores e eu quero repercutir isso com vocês, meninas. Porque eu pensava assim, ó. Se for os meus órgãos, eu sei que a família pode até relutar, pode doar. Mas, se fosse o contrário com qualquer pessoa da minha família, eu ficaria pensando. E aí, como eu estou falando aqui de mim, eu colocaria até a questão religiosa e talvez eu ficasse pensando, não, mas o milagre pode acontecer a qualquer momento. Mas, por outro lado, eu vivi o caso de uma pessoa, o irmão de uma grande amiga, uma pessoa muito próxima, esperando uma doação de órgão. Eu acho que... E esse órgão não vinha nunca, doutora. Eu acho que o que Como tem que que ficar... é desse outro lado também? Eu acho que o que tem que ficar muito claro é que existe uma lei que regulamenta quando os médicos vão declarar que é irreversível, que é justamente naquele primeiro exemplo que eu dei. O cérebro parou a atividade, só o coração está pulsando. Enquanto o coração pulsa, a irrigação e os outros órgãos servem para a doação, inclusive a pele, né? Então é assim, não dá para pensar que vai haver um milagre, porque está declarada a morte, né? Por 2 médicos. Então, a lei foi muito cautelosa. Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm que parar. Eu acho que a grande questão é... Porque eu acho que muita gente faz a doação, põe no documento e também não conversa com a família. Aí a família chega lá surpreendida. Como assim, doador? Não queria não, ele nem sabe o que ele colocou, né? Exatamente. Agora, trabalhar essa questão na mente não é tão fácil, não é, doutora? Não é. E o interessante também é que no processo de luto, quando você perde alguém que você ama muito, principalmente por uma coisa inesperada, não uma morte natural... Ainda mais se é uma ordem inversa, né? Que aí eu acho que é mais complicado ainda. Sim, porque aí vem o choque. Então, quando você passa por esse processo de luto, você tem a negação. Não, isso não pode ter acontecido comigo. Mas de jeito nenhum, eu não quero nem pensar numa coisa dessa. E aí vem a pessoa, temos que tomar uma decisão, vai doar os órgãos, vai desligar as máquinas, mas eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Então, realmente, o choque do luto de morte não natural... causa você ficar em estado de choque e não tomar uma decisão. Por isso que tem que ter correta. conversado sobre isso antes, Jaque, né? Então, acho que o teu programa é muito bom por isso, porque abre os olhos, assim, vamos ter que conversar. É um para assunto evitar. que ninguém quer, mas tem que se falar, Sim. né? E o mais importante, nós sabemos que muitas pessoas podem não concordar com a minha opinião, ou com a dela, ou com a sua, mas é expor, Falar pensar a respeito. Então, assim, a minha mãe tem a opinião dela formada e a única coisa que nós queremos é respeitar a opinião dela, que já foi manifestada. Então, e aí, eu acho que ela com muito mais propriedade pode falar a tranquilidade que este familiar fica por ter atendido o último desejo. E não é o meu desejo que eu estou realizando fazendo isso ou aquilo, eu estou realizando o desejo dessa pessoa, não é, Sim. doutora? Sim, é um respeito ao que a pessoa pediu e assim... Até que ponto entendemos o sofrimento e a dor daquela pessoa? Se é uma doença degenerativa ou um estado de metástase onde já a morfina não funciona. Então, até que ponto a gente tem o direito de não entender que aquela pessoa não aguenta mais? Tem um filme, como é o nome do filme, Cat? Que a gente assistiu, que é lindo? O nome do filme que a gente assistiu? Tem o filme Como Eu Era Antes de Você. É um filme até romântico, né? Que conta a história de um rapaz que era extremamente ativo. Não vou contar todo o filme para vocês, mas era extremamente ativo, fazia várias atividades.
a família tem muito dinheiro e de repente ele sofre um acidente e praticamente o que funciona dele é só o cérebro e ele consegue falar. O resto dele fica tudo ali desativado. E daí a família, e daí a gente vê a posição do pai e da mãe diferente, que eu acho que é até tentando relatar um pouco da vida real. Uma nova garota que surge na vida dele, que traz algo bom, que traz uma esperança, mas não é suficiente. Por quê? Ele sofria de muitas dores, ele tinha essas lembranças de como era a vida dele antes e como é agora, e o impasse dessa decisão, e no caso a escolha dele de ir para um outro lugar para poder... Aí, nesse caso é a eutanásia mesmo, né, doutora? A senhora sabe o filme, suicídio assistido, né? Eu acho o termo eutanásia tão feio, né? É o suicídio assistido. Né? Nós vimos recentemente um filósofo de 104 anos que implorou, filósofo, ele só queria isso. E ninguém deu, ele foi obrigado também a ir para outro lugar. Mas a gente estava falando nos bastidores, eu tive uma cliente de 103 anos, lúcida, mas ela falou assim para mim, doutora, eu tenho certeza que ele perdeu minha ficha. Meus filhos já foram, meus netos já foram, conversar com os meus bisnetos, eu não entendo nada que eles falam, esses botão, esse mundo de botão, eu não entendo nada. Eu não entendo mais nada nesse mundo. Né? E ela falava de uma forma muito lúdica, né? E ela, depois de um tempo, eu vinha saber que ela havia falecido, ela ficou uma semana sem comer, ela tomou a decisão. 103 anos, né? Então é muito pessoal mesmo, né? É pessoal. Para minha criação, para mim enquanto espiritualmente falando, para tudo que me forma, junto com todas as opiniões, é impossível compreender. Mas aqui eu estou trazendo exatamente a questão jurídica, Exato. Que é para até eu conseguir fazer a entrevista. Agora, doutora Diana, quando eu falo de como eu reajo a essa situação e até essa palavra suicídio assistido, eu te digo, cada pessoa que está nos assistindo traz essa formação dentro de si. Eu acho que o principal sobre a gente falar aqui é poder repercutir o assunto em casa e entender, principalmente pensando nesse caso que a legislação aqui no Brasil tomou todo esse cuidado de ter preparado, é poder, até quando a gente fala sobre doação de órgãos e até outros temas, poder conversar com a família sobre, né, como você falou. Sim, porque nós não temos oportunidade de falar sobre isso, já que em nenhum outro lugar. Não se fala sobre a morte na escola, não se fala nas faculdades, não se fala nas famílias. Então, um programa como esse divulga isso, chama atenção, gente, olha, pode acontecer com qualquer um de nós. E aí? E como falar sobre esse assunto, doutora? Por onde começar? Olha só, se a gente fala sobre a vida, e eu que trabalho com a ciência da felicidade, a morte ela é legítima, a tristeza é legítima, o luto é legítimo, faz parte da nossa vida, né? E a resiliência. Então, precisamos falar também sobre a morte, né? Inclusive, tem outras religiões que falam que a lembrança da morte todos os dias faz com que a gente lembre da vida e que a gente tenha gratidão e gratidão para as pessoas que estão conosco. Então, como não falar de uma coisa que, como dizem, é a única certeza que nós temos, né? E por outro lado, eu diria assim, falar da morte é fazer com que a gente viva intensamente o dia de hoje. Que é o que a gente tem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Eu vou pro break, eu tenho que ir pro break, mas eu vou deixar aqui um assunto pra gente falar no próximo bloco, que é aqueles temas clichês que aparecem depois que algo acontece com alguém próximo a você, ou até com você, né? Fica doente e depois fala, não, agora eu vou valorizar mais os pequenos detalhes, ou acontece com alguém muito próximo, até mesmo um suicídio, algo que você não esperava, e você fala, não, agora eu vou dar mais valor para as pessoas, eu vou ser mais presente na vida dos amigos. Por que precisa acontecer algo assim para a gente voltar com as frases clichês que às vezes duram ali por um mês, enquanto você está vivendo algo intenso e daqui a pouco volta a viver a vida no automático de novo? Quero já entender esse assunto com a doutora Diana e complementar também com a doutora Rosana. Não sai daí que eu já volto. O programa está de volta, eu estou esperando a sua participação. A gente está falando sobre eutanásia. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Rosana Chiavassa, que é advogada especialista em Direito da Saúde, e a doutora Diana Dari, que é mestre em Psicanálise. Estou esperando a sua participação. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens que chegaram aqui pra gente. Doutora Diana, eu volto contigo agora. Vou estender já a pergunta à doutora Rosana, que é o fato de que quando alguma coisa forte, impactante acontece, seja um assunto que é repercutido ou até mesmo uma doença, a morte de alguém próximo, frases clichês aparecem. Então, agora eu vou dar mais valor aos detalhes, eu vou me dedicar mais à minha família e vou gastar menos tempo no trabalho. E aí isso dura por um tempo, daqui a pouco pronto, a gente já volta ao automático de novo.
Por que é tão difícil a gente, ainda mais falando tanto de felicidade, tem tanta proporção para falar sobre isso pra gente, né? Por que a gente esquece que esses detalhes são os mais importantes, Então, doutora? eu acho que tem um pouco a ver também com o peso da economia que faz parte da nossa vida, sabe? O PIB, por exemplo, né? Produto Interno Bruto. Por isso que foi compensado na ciência da felicidade o FIB, a felicidade interna bruta. E como é essa tal dessa felicidade? É abraçar árvores, ou correr atrás da borboleta? Não. A felicidade é como uma academia, ela tem que ser praticada todos os dias. E eu digo sempre que o irmão da felicidade chama-se a gratidão. Trabalhar a gratidão nas pequenas coisas, e isso requer um exercício diário. Trabalhar a gentileza, trabalhar a bondade, a compaixão, a autocompaixão. Então, quando se trabalha isso e você se depara com momentos traumáticos, você adquire a resiliência. Então, quando a pessoa tem a resiliência, ela consegue superar muitas vezes esses traumas e está até dando conforto aos familiares. E aí eu te pergunto, doutora, só aprofundando mais esse assunto, você falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes na hora do trauma, na hora que dá o choque, se a pessoa não conversou sobre isso com a família, ela tem uma decisão. Geralmente eu percebo que nas famílias tem alguém que é considerado aquele que resolve tudo. Então na hora que alguém está doente, ou na hora que alguém morre, ou na hora que alguém bate o carro, tem um que sempre é aquele que, entre aspas, é mais frio para ir lá e resolver. Geralmente essa pessoa depois de alguns dias desaba. Sim. Mas essa pessoa é aquela que tem a frieza, vou usar essa palavra, né? De conseguir ir lá e resolver. E geralmente decisões como essas acabam caindo um pouco mais sobre essa pessoa que costuma resolver as coisas. Se arrepender depois, como lidar com isso, doutora? Tem que trabalhar realmente a autocompaixão, né? Trabalhar a autocompaixão e dizer, olha, eu sou um ser humano, naquele momento eu achei que era a decisão melhor, ninguém se propôs a fazer nada e eu tomei a decisão e resolvi. Então é difícil, depois todo mundo quer apontar o dedo, né? Não devíamos ter feito assim, Não devíamos ter feito Aliás, assim. sobre qualquer assunto, não Sim. só sobre esse, né? Sim, é um impulso, né? A gente não pensar. Por isso que juridicamente tem que estar tudo bem amarrado, não é, doutora? Tem que estar tudo bem amarrado, mas esse final de semana nós fomos fazer uma visita às colônias cancerianas, né? Levando amor. Né? E como é fácil, né? Por aquelas horas, por aquele dia inteiro, você dar o amor àquelas pessoas que não têm absolutamente nada. E como eles nos doam amor, né? E voltamos para São Paulo falando justamente isso. O que querem de nós? Que a gente amanhã, depois da manhã, continuemos a dar o amor, a gratidão incondicionalmente, sem entrar no dia a dia. Porque é no dia a dia que você passa pelo porteiro, não dá bom dia. É no dia a dia que você chega no trabalho, a pessoa te olhou feio, né? Então, é lembrar que a gente não pode entrar no automático. Sim. E se você tiver com esta pessoa que decide tudo, né? Da minha família sou eu, né? Decidiu, a gente nem olha para trás, porque também faz parte da vida, né, doutora? É não olhar para trás, é para frente, porque, né? É o viver hoje, amanhã, olhando para frente, né? Com amor. Doutora Diana, a doutora Rosana falou uma coisa que é tão importante. A palavra de Deus, ela sempre nos instrui a prestar atenção no planejamento do futuro, que não é para deixar tudo solto. Porém, ela nos explica o quanto que o passado ele deve servir de aprendizado e o quanto que o que nós temos é o presente, que é um presente, né? A palavra, ela não foi escolhida à toa, ela tem um motivo mesmo, né? Aproveitar esse hoje, e em vários momentos a palavra de Deus nos dá a entender que o dia é hoje, o que a gente tem é hoje. E a gente vive por momentos essas situações que são clichês, agora eu vou aproveitar o hoje, e daqui a pouco a gente se esquece disso e de novo volta para o automático. Vale a pena também conversar sobre isso e, pensando até nas crianças, agora que eu tô com meu bebê, eu vejo muito isso. Quanto eles absorvem o que a gente ensina, se a gente é muito preocupado com o futuro, ou se a gente fica lembrando muito do que fez de certo ou de errado no passado, a gente passa isso para as crianças e pode tornar adultos frustrados também, não? Sem dúvida. Assim, na psicanálise a gente já acredita que a vida psique ela começa dentro do útero materno. Então as emoções, por isso que a gente sempre fala, cuidado mamãe, não se aborreça, não é à toa. Eu creio né? nisso, a Bíblia nos ensina isso, eu creio nisso também. Também, então até estudos de psicanalistas que fizeram estudos de ultrassom mesmo, acompanhando gêmeos e tal, viram o comportamento
depois do nascimento. Isso pode ser para um outro programa também. Olha, gostei, quero né? esse tema. Mas realmente essa educação de viver o presente, que chamamos também na ciência da felicidade a atenção plena, contemplar o belo, contemplar o agora, também faz parte da felicidade, né? E isso não é ensinado, infelizmente, mas eu acho que um dia a gente vai chegar lá e levar isso para as escolas, que é meu grande sonho como educadora. Eu também acredito nisso. Doutora, para a gente só amarrar essa questão jurídica, eu já conversei com algumas pessoas que me disseram, aliás, eu vivi isso recentemente com uma pessoa que falou, Jaque, eu estou tentando doar os órgãos e tá uma burocracia aqui no hospital que eu não estou conseguindo porque tem que vir e daí tem que pegar o órgão da maneira adequada para poder levar. Como fazer quando tiver ali um impasse, um enrosco na hora dessa doação, doutora? Não, em primeiro lugar, tem que estar, meu documento de identidade está escrito que eu sou doador. Perfeito. Ok, então Isso já vai facilitar, né? Já é meio caminho andado, né? Tudo, inclusive ajuda o hospital, que tem equipes prontas, inclusive para conversar com os familiares. Até para, né, daquele chacoalhão do choque, falar, olha, volta só um minutinho, depois, né, precisamos resolver isso porque o tempo corre, né? E tá aqui. E os minutos são cruciais nesse caso, São, né? Então, estar no documento é muito legal. E o que é bom é que isso pode ser reversível. Daqui a 5 anos, se eu mudar de ideia, vai lá e muda o documento, não tem problema. Que importante isso. A papelada do hospital, o hospital cuida de tudo. A única coisa que o hospital precisa é ter a anuência, né? Então não tem, essa burocracia não é a família do paciente que está doando e nem a família de quem está recebendo. Não, o hospital tem tudo pronto, até porque faz parte do protocolo dos hospitais com o governo, trabalhar incessantemente essas doações para auxiliar aqueles que desesperadamente necessitam. De tudo, desde cabelo, a pele, a tudo, a todos os órgãos. Fantástico, meninas. Olha, muito obrigada por terem vindo aqui, terem dividido com a gente essa questão tanto jurídica quanto a questão do psiquê, com relação a escolhas tão importantes como essa. Quero deixar o contato da doutora Rosana, que tem o e-mail dela passando aqui para você. Não, a gente vai... Quem quiser entrar em contato, então entre em contato com a gente que a gente encaminha. Pode ser, doutora? Pode então ser. manda e-mail pra gente, tá? Que daí a gente encaminha para a doutora Rosana se quiser entrar em contato com ela. Foi um prazer te receber aqui, viu, doutora? Todo meu. Obrigada pelos esclarecimentos. Doutora Diana, obrigada, prazer Eu que também. agradeço. Quero pensar nesse próximo tema, falando um pouquinho sobre essa questão do útero também, Vamos viu? sim. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone, que é o 0 operadora 11 3742 8556 e tem o Facebook, que é o Instituto Vida Positiva. Mais uma vez, obrigada e uma Obrigada ótima tarde. também, Eu quero deixar aqui alguns dos recados que chegaram para nós e dos posicionamentos dos nossos telespectadores. Um deles, eu vou ler apenas o da Marlene Matos, tá? Que ligou aqui pra gente e ela falou que ela não é contra, mas que ela pensa em algo e aí ela repercute o pensamento de muitas pessoas que deixaram aqui os recados também, Deus. Que ele deu e somente ele tem o direito de tirar.